Deixa eu pegar aqui as notas de vocês. Então, primeiro hoje, tá, pessoal? Bom dia, né? E daí nós vamos começar a fazer a... Eu vou dar uma olhada na prova, nas notas, ver se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu só ver se isso aqui tá tudo certo. Para não dar queda de energia. Daí nós vamos para as apresentações, tá bom? Deixa eu achar as notas de vocês aqui. Larissa. Não é isso, ai, droga. Então, a avaliação valia de 0 a 6 pontos, daí a participação, quem fez todos os trabalhos, participou das lives, respondeu o questionário, tirou 1. Aí tinha um seminário do dia 31 e o projeto de melhoria para a educação, tá? Se não vai abrir. Vamos ver se ela abre a prova. E aqui nós temos, então, a prova, né? Eu quero só ver se vocês têm alguma pergunta. Não sei se ela abriu. Ela abriu a prova para vocês ou não? Sim. Ah, sim, tá. prof. É que aqui para mim não acusou, mas tudo bem. Então, a primeira pergunta, né? Eu coloquei aqui uma citação sobre a importância da leitura e eu pedi para vocês que apresentem uma proposta de como incentivar os estudantes a serem bons leitores. O que eu percebi? Alguns acadêmicos, que eu acho que não foi o caso de vocês que estão aí, né, infelizmente, não colocaram a fundamentação teórica. Então, nós temos sempre que lembrar que nós temos que fundamentar o nosso trabalho, mas a maioria foi bem, tá? Aqui a questão do planejar, da alfabetização, da organização mental, da tomada de consciência, não vou ficar lendo a citação, né? Apresentar aqui um exemplo de plano de aula. A maioria fez o plano de aula corretamente, tá? Essa outra também era a questão do letramento, da alfabetização, da leitura, da escrita, né? Então, aqui era para fazer uma relação, né, da questão da Magda, que é uma citação da professora Magda Soares em relação à alfabetização. Quem não foi bem foi porque não fundamentou, escreveu qualquer coisa, né? Fazer o quê, né? Bom, aqui nós temos aqui a 4, era a questão dos espaços, da organização da escola, que eu usei Barroso, e aqui a relação, né, o papel da escola, né, como fundamentação teórica, né? Então, também, né, quem não foi bem foi porque escreveu no achismo, tá? Ou colocou lá ideias soltas, né, mas a maioria na sala de vocês foi bem. Credo, né, que eu me perdi. Bom, a 5. A 5 era sobre o papel do pedagogo. Olha,
né? A maioria também escreveu bem, mas olha, teve gente que eu tive vontade de chorar, né? Porque, olha, né, que pelo menos colocasse assim, a prática, atendimento de pai, né? Mas olha, foi bem complexo aí. A 6 era a questão da afetividade aqui, né? Apresenta o encaminhamento pedagógico com fundamentação teórica em relação à situação aqui do estudante, né? Também a maioria fez certinho, tá? Pessoal, em relação às notas, alguém tem alguma dúvida em relação ou tem algum questionamento? Se tiver algum questionamento particular, depois pode me passar por e-mail ou conversar comigo no particular. Alguém tem algum questionamento? Não, prof. Não? Tá. Em relação ao primeiro bimestre, para a gente fechar o primeiro bimestre e partir agora para o segundo, vocês têm alguma questão, alguma sugestão, alguma crítica? Eu também não tenho. Não, Larissa, e os demais? Né? Para mim foi bem tranquilo. Assim, eu procurei não exigir muito, porque eu sei que vocês têm TCC, vocês estão finalizando o curso, né? Então, eu coloquei lá alguns textos, mas eu acho que eu não fiz nenhuma exigência assim tão extraordinária, né? Não, prof, estava bem tranquilo. Né? Entendendo essa... Meu Deus, eu acho que eu não imprimi a ficha de vocês. Ai, que raiva. Vou usar essas rabisqueiras aqui. Tá? Então, ok. Mais alguém, se alguém tiver alguma crítica, alguma sugestão. Mas, assim, o acadêmico que não participa das aulas, não faz os trabalhos, eu não tenho como salvar ele. Tá? Infelizmente. Né? Mas, paciência. Cada um sabe o que está fazendo. Deixa eu tirar aqui. Bom, pessoal, só para nós começarmos, então, o segundo bimestre, tem lá o plano de aula, nós vamos dar sequência ao plano de aula, nós vamos entrar fortemente na questão da neurociência, da metacognição, como que a aprendizagem se dá neurologicamente. Como eu dou muito curso para professor já formado, o que eu percebo? Nem todo professor conhece realmente como que o processo de aprendizagem se dá neurologicamente, né, a nível de córtex cerebral, tá? E também, eu só quero apresentar aqui para vocês, deixa eu ver se está aberto, como que vai ficar a nota de vocês no segundo bimestre. Então, nós vamos ter lá a avaliação global, que é lá na primeira semana de dezembro. Até agora, o professor Denis não comentou nada, provavelmente a prova vai continuar nesse modelo. Tá? Daí tem a prova integradora, apresentação de uma escola inovadora, que vale 2 pontos, que é hoje. O estudo de caso, dia 16 de novembro. Eu vou explicar depois... Depois da apresentação dos trabalhos, eu explico o estudo de caso, tá? E a participação também nas aulas, tá ok? Bom, alguma dúvida, pessoal? Não? Então, nós podemos começar as apresentações, tá? Eu acho que já tinha um grupo ali, né? Pode se organizar. Então, vamos lá, segundo bimestre.
Vocês é a Caroline, Larissa dos Santos e Lilian Gabriela e eu. tá. São 3, né? Isso. Podem começar, meninas. Então, bom dia a todas. A escola que nós escolhemos para apresentar para vocês é a Escola Ateliê Carambola. A Escola Ateliê Carambola acredita que seu currículo é entrelaçado pela vida cotidiana. Então, ela se baseia em uma visão onde eles proporcionam espaço, tempo, dão abertura para que as crianças aprendam através das suas múltiplas linguagens, diante das suas visões de mundo e de como elas irão exercitar isso tudo. Então, eles trabalham por projetos onde se deve ter intencionalidade pedagógica dentro disso tudo, obedecendo, então, aos interesses que partem, tanto da professora, quanto das crianças e do grupo como um todo. Então, a aprendizagem precisa se dar de uma forma ética e estética. Então, os princípios. O bem-estar da criança, que seria proporcionar tempo e espaço para que as crianças vivam esse cotidiano escolar diante das múltiplas linguagens, respeitando cada singularidade e permitindo que elas realmente vivam esse espaço no seu tempo. Então, há também o outro princípio é o professor pesquisador. Então, se busca um professor que compreenda as infâncias, um professor que compreenda a visão de o que é ser uma escola de educação infantil, de como se dá esse processo com as crianças. Então, esse professor deve estar em constantes estudos e pesquisas, além de ter um olhar sensível para as crianças que habitam esse espaço. A relação ela é considerada nesse processo todo como uma questão de respeitar os afetos, respeitar as relações que se dão pelas próprias crianças, pela criança, pelo professor, pelas famílias. As famílias são consideradas em todos os processos nessa escola. Então, elas têm participação nos projetos que são projetados e executados dentro da escola. Elas realmente, como no ideal de Régio, elas estão inseridas no cotidiano escolar, onde elas entram na escola, elas participam disso tudo. A experiência, o Ateliê Carambola surgiu a partir de algumas perguntas, que são... Só um instante. Deixa eu ver aqui. Que são: qual o espaço da infância? Qual o tempo da criança aprender? O espaço da experiência ou da escolarização? Então, a partir disso, o Ateliê Carambola nasce como... A escola do Ateliê Carambola nasce como um grande ateliê que permite às crianças vivenciarem esses espaços valorizando a experiência, dando tempo e espaço para essa experiência, para que elas possam vivenciá-la com qualidade e para que elas possam revivê-los quando elas repassarem por eles. O cotidiano como vida em processo. Então, nesse sentido, a troca, a alimentação, ir até o quintal, tudo é considerado no cotidiano. Então, elas dão um valor a isso, elas permitem espaço, um olhar, a sensibilidade, fazem trocas e boas perguntas nesse momento, considerando todo esse processo da criança como uma aprendizagem, algo que faz parte do currículo da educação infantil. E, por último, o movimento livre, que parte das perspectivas de Amy Pickler, onde elas compreendem que a criança precisa ter esse desenvolvimento de corpo e mente. Então, esse processo é respeitado. A criança vivencia espaços que possibilitem os seus movimentos, que estimulem, mas não tem isso forçado. Então, ela se desenvolve
de acordo com o seu corpo, o seu tempo, compreendendo que isso tudo mais para frente lhe trará segurança, autonomia, autorresponsabilidade de si mesmo. Agora eu vou falar um pouco sobre o berçário. A escola ela tem como princípio o movimento livre. O movimento livre, eles acreditam que contribui para a criação da autonomia motora da criança, a construção da sua identidade. Então, as crianças, elas são livres para se movimentar ali no ambiente da escola. Elas acreditam que o movimento, ele é necessário até os 7 anos de idade para a criança conseguir se desenvolver em todos os seus aspectos físicos, mentais, de construção de identidade. E a partir disso surgiu o projeto Luz e Sombra, que é um projeto onde, entre as luzes e as sombras, as crianças conseguem perceber se é eu e também o outro. E a partir dessas descobertas, elas vão construindo a sua identidade e também se desenvolvendo nos aspectos físicos e também cognitivos. A alimentação. A alimentação dessa escola, ela é desenvolvida por uma nutricionista que se chama Adriana Marques Fontoura. Porém, essa escola ela tem 2 unidades. E em cada unidade, a sua alimentação é diferenciada, porque a alimentação deles é a partir de cada criança, da identificação de que cada grupo escolar tem. Porém, o que tem em comum nessas duas alimentações? Que na escola eles utilizam frutas, legumes e verduras orgânicas e também grãos integrais. Lá eles utilizam utensílios de vidro e talheres de metal. Por quê? Porque eles acreditam que as crianças elas precisam ter contato com coisas que é do seu cotidiano. Então, desde cedo, a criança ela aprende a lidar com objetos que quebram, objetos de metal, e também pela questão de higiene, que quando é feita a higiene desses materiais, é bem mais eficaz do que você limpar um recipiente de plástico, por exemplo. Lá também não é utilizado produtos ultraprocessados e há opções de alimentação para vegetarianos, veganos e também onívoros. E a atenção especial para crianças que possuem alergia ou também intolerâncias alimentares. Então, as funcionárias responsáveis pela alimentação, elas recebem treinamentos periódicos e nesses treinamentos elas aprendem sobre higiene, sobre o corte do legume, porque uma questão legal lá da escola é que eles cuidam muito com o formato que é cortado as frutas e os legumes para as crianças conseguirem pegar o alimento com as próprias mãos. Então, quando é muito pequena, a criança não consegue. Então, eles têm certinho o tamanho que é ideal para cada faixa etária. E também eles têm o projeto Segunda Sem Carne, que é um projeto que há no Brasil desde 2009, que é para diminuir o consumo de carne no mundo. Então, todas as segundas-feiras, as proteínas elas são substituídas nessa escola e não tem carne na segunda-feira. Então, durante as refeições, não é oferecido água para as crianças, não é oferecido suco, pela questão da frutose, né? Então, as crianças, elas tomam água. E no berçário, a alimentação, ela é basicamente mingau de leite de coco caseiro, chia, quinoa, amaranto, farinha de babaçu e também frutas. E aqui tem uma frase que tem no site que eu achei super interessante, que a alimentação é parte integrante e fundamental da jornada das crianças. É um momento tão importante quanto o da troca, o do sono ou o do brincar. É bem. Na educação infantil, essa escola prioriza muito esse desenvolvimento, o conhecimento da criança com o ambiente, a sua exploração, até porque estão nos primeiros anos de vida e essas ações, elas são mais importantes.
Então, na educação infantil, ela prioriza muitos espaços. Aí, nessa foto, a gente pode ver, é uma foto tirada do site da escola, que os espaços, eles são proporcionados a partir do movimento livre, como é um princípio da escola, onde as crianças, elas conseguem desenvolver essa autonomia, principalmente ter uma construção do seu próprio individual, assim como aprender a viver e compartilhar coisas no seu coletivo. Essa escola também tem algumas inspirações, vou citar algumas delas, que é Ana Tardos, ela é uma psicóloga húngara, ela é especialista também em primeira infância, e foi a primeira pessoa que pensou nesse olhar cuidadosamente para a criança, e descobrir, assim, quais são as capacidades que elas podem aflorar. Como a Carol também citou, tem a Amy Pickler, que ela também é uma pediatra húngara, que tem esse foco de desenvolvimento neuropsicomotor através dessa questão do movimento livre. A criança, ela pode ter um vínculo maior entre os seus pares e também com os professores nessa participação, né, de movimentos livres enquanto ela está inserida. Como inspiração também, a escola tem o mestre Paulo Freire, né, que é o nosso educador brasileiro, que pensa muito naquela questão da pedagogia crítica e faz com que os educadores, eles levem em consideração todo o contexto e a experiência da criança. Por mais que ela ainda não tenha uma idade tão avançada, ela traz consigo traços de sua cultura, traços de sua família para dentro do ambiente escolar. Também tem como inspiração o Loris Malaguzzi, que é o educador italiano, que a gente já conhece, né, que fala sobre as 100 linguagens das crianças, ou até mais de 100 linguagens, onde ela pode se expressar. E, por fim, também ela tem como inspiração Manuel de Barros, que ele é um poetista modernista brasileiro, e que essa relação com a escola se dá muito porque ele extraía dos seus versos a sua realidade, e principalmente questões voltadas à natureza. Nós temos informação no site da escola. Vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho. Essa escola é da onde mesmo, que eu não entendi direito? Fica em São É de Paulo. São Paulo. Ah, tá. Mas é uma proposta hungriana, né? Isso, baseado em Reggio Emília também. É, né? Uhum. No site da escola tem todas essas informações que a gente passou, né? Os princípios da escola. Tem 2 unidades, que uma é só de berçário e a outra é de educação infantil. Se a gente for ver, assim, tem até uma localidade aqui, elas são escolas que ficam até próximas. O que é interessante também é que Elas trabalham com berçário e educação infantil, é isso? Isso. Uhum. E também o que é interessante é que a escola, por ter essa visão, né, de formação de professores, formação continuada, ela oferece cursos. Aqui, abre. Cursos para todos os professores, não precisam ser necessariamente da escola. Então, são cursos, assim, R$800, mas que valem a pena. São todos online. Daí tem até alguns que já estão esgotados, né? Além desses... Desculpa, Lília. Pode falar. Eles têm um canal também no YouTube, então eles têm uma série de lives onde eles discutem a questão das linguagens. Então, em cada live vem um estudioso e discute junto a elas a questão das linguagens mesmo. É bem interessante e uma maneira gratuita, né? Que ainda se sobressai sobre esses cursos em questão de valores. A escola também fornece não, né? Ela tem disponível para venda alguns livros que são construídos de acordo com o que a escola vivencia através da formação desses professores, dos cursos. Então, a escola também tem uma série de livros que podem ser enviados. Ó, tem até Eco Bag. Tudo baseado na perspectiva, nos princípios da escola. Daí a gente também
Tem aqui no berçário aquele projeto que a Lari falou. Um pouquinho que tá demorando. O projeto de luz e sombra. Ah, É legal, ele também, o site oferece imagens da própria escola, dos estudantes da escola, né? tá, eu sei, sim, é. Você pode também trabalhar com lâmpadas também, de várias cores. Sim. Aí só tá travando um pouquinho, mas acho que dá pra ver, né? Deu. Eles também vão para o quintal para ver a sombra da luz do dia. Aí, quando não tem a sombra, eles vão para essa sala, que é um ateliê, né, de luz. E era isso, a escola inovadora que a gente conseguiu achar aqui no Brasil, né? Muito bem, excelente essa escola, excelente. Parabéns. Tá, meninas, excelente. A nota é 2, os slides estavam muito bem feitos, a apresentação, né? Trouxeram toda a escola. Excelente, sem nenhum questionamento. Alguém quer perguntar alguma questão do trabalho das acadêmicas? O que vocês acharam dessa escola, pessoal? Eu achei excelente, né? Uma escola bem... O problema é a hora que essas crianças saem daí, para onde que elas vão, né? Aí, se elas vão para uma escola totalmente tradicional, com uma outra perspectiva, elas levam um choque aí, né? Isso é que nós estamos vivenciando. Sim, prof. Inclusive dentro da própria prefeitura. As crianças saem da educação infantil, e parece que vão para o primeiro ano e os professores esquecem que eles ainda são crianças, muitas vezes, né? A gente vê coisas aí meia absurdas, né? Para não dizer totalmente absurdas. Tá, muito bem, parabéns para vocês, excelente o trabalho, né? Trouxeram uma escola que eu não conhecia, né? Eu acho que essa era a proposta mesmo, tá? Muito bom. O outro grupo, acho que é o da Lilian, né? Lilian, Lari e Janaína, vocês vão apresentar? Não, prof, eu tava com duas. Tá, então é só a dois Lari e a abertos. Janaína. Vocês irão apresentar o trabalho ou não? Acho que não. Bom, pessoal, então eu vou convidar vocês três, se vocês puderem, no dia 27, às 19h30, vocês apresentarem essa escola, tá? Essa escola na aula de psicologia. Daí eu dou horas complementares para vocês. Vocês não querem lá apresentar? É no mesmo endereço, nesse site. Eu achei muito bom, porque eu vou passar várias escolas para eles, que eu trabalho a disciplina de psicologia escolar com eles, tá? Então, seria bom se vocês pudessem. Vocês topam ou não? É à noite daí. Eu topo, prof. Professora, E ganha a é na Caroline. quarta? Não, é na terça-noite. Professora, às 7 horas exatamente eu não consigo, porque... Não, é 19h30. Então, às 19h30 eu não consigo exatamente porque eu ainda tô chegando em casa. Pode Tipo ser assim, às 20 horas, então? 20 horas eu tô em casa já, é tranquilo. Pode ser? Daí eu dou horas complementares para vocês. Só que, ó. Né? Pode ser. Então, tá. Deixa eu anotar. Não, que daí eu começo a aula às 19h30 e daí vocês entram, tá? Uhum. H 20 horas, apresentação. Achei muito boa essa escola.
É que eu vou apresentar para eles, porque o estudante de psicologia, pouquíssimos têm contato com escola, né? A maioria, eles têm só essa disciplina de psicologia escolar, tá? Então, a maioria não tem apresentação da pedagogia. Escola carambola. Então, a maioria não tem eles não têm contato com a escola. Eu vou apresentar para eles a da Ponte, algumas aqui de Curitiba, que tem uma proposta mais moderna, tipo a Sion, né? Mas é bom vocês irem falar como pedagogas, eu acho excelente, tá? Eles vão gostar. De vez em quando eu convido alguém para ir falar sobre alguma experiência em escola para eles, senão eles ficam só escutando eu também, né? Tá bom, pessoal? Muito bem. Bom, eu vou dar continuidade à aula. Vamos lá. Professora. Oi. Eu queria falar sobre esse trabalho de hoje, porque eu não tinha noção nenhuma desse trabalho. Então você vai falar comigo no particular. Agora eu vou continuar a aula, porque... então tá bom. Porque todo mundo tem o meu e-mail, todo mundo tem o meu WhatsApp, então a gente vai falar lá no particular, tá bom? Então tá bom. É que eu tô acostumado no primeiro dia você apresentar os trabalhos, né? Eu não estava acostumada. Pois só que nós não tivemos aula, né? Nós não tivemos aula. Mas não tem problema, daí depois você me passa. Quem não fez o trabalho, né, que eu não, né, não me procurou e tal, né, porque pode me procurar a qualquer horário, né, que eu atendo sempre os acadêmicos. É que eu não procurei porque eu não sabia mesmo. Então, mas estava lá, né, no plano de aula, tudo, né. Então, assim, me passa um e-mail que eu vou resolver esses casos no particular, tá ok? Não aqui. Tudo bem, então, porque a nota é bem alta até, né? Pois é, né? Deixa eu só achar aqui. Tá. Pessoal, então vamos lá. Vamos para o nosso segundo, nossas aqui. Eu coloquei lá um artigo, tá? Sobre a questão para fundamentar a questão da neurociências. Depois vocês deem uma olhada lá sobre a questão da fundamentação. Eu coloquei alguns vídeos, tá? No Brasil, nós temos a doutora Rosita, que foi minha professora, a Rosita Edler, tá? Agora ela tá bem velhinha já, sabe? O último congresso que eu fui com ela tá bem cansada, ela fala pouco, né? Mas nós exigimos a presença dela, tá? Eu não coloquei lá vídeos dela, ela tem vários livros, a doutora Rosita. Ontem eu estava procurando o nome dela certinho para passar para vocês, né? A Rosita... Rosita Edler, não sei agora como é que eu botei. Ela tem mais um sobrenome, tá? Então, ela é excelente, quem puder pesquise sobre ela no Brasil, ela é um exemplo de professora, um exemplo de educadora, ela trouxe grandes contribuições aí para o Brasil. Daí eu coloquei uma apostila, quase que um livro lá para vocês, né? Depois, se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Tem ali até o site, que é Só um pouquinho. Que é sobre o neurociências e os processos educativos, tá? É uma pesquisa excelente. Também. A metacognição também, eu coloquei um texto, tá? Mas hoje eu não vou me aprofundar na metacognição, eu vou deixar para me aprofundar na questão da metacognição na próxima aula, tá bom?
E nós temos, então, aqui a neurociências. Vamos começar aqui. Qualquer dúvida, perguntem, sem problema nenhum. Ixi, não está querendo aparecer bonitinho. Ele faz isso, né? Agora deu. Bom, vamos lá. Neurociências e aprendizagem. Vocês estão visualizando o slide? Sim. Aham. Está aparecendo outra mensagem. Bom, aqui está. Bom, o que nós temos que pensar em relação à neurociência e na educação? Se vocês já verificarem tudo que nós já trabalhamos e aprendemos, a neurociências, ela vai embarcar exatamente nessas escolas inovadoras. Então, nós temos que despertar, segundo a neurociências, a curiosidade intelectual. Como que eu vou despertar a curiosidade intelectual? Tá? Nós vamos despertar fazendo com que esses estudantes você não dá resposta. É bem esse exemplo ali da escola carambola, proporcionar o quê? O movimento, a curiosidade, a descoberta, tá? A busca aqui de informação, análise do problema, o levantamento de hipóteses, a busca de fontes e informações. Aí nós temos aqui a questão da neurociência. O que eu tenho que buscar? Aulas dinâmicas, Ela não é um receituário, algo pronto. Nós temos que trabalhar aí os benefícios, a professora refletir sobre a sua prática, sobre a sua visão científica, sobre a contribuição para entender o cérebro, o processo de aprendizagem, tá? Então, tudo isso que praticamente nós já vimos, tá? Mas nós temos que entender como que isso vai se dar na questão neurológica, onde os novos neurônios se formam, no hipocampo. Existe um corte transversal do hipocampo. Então, geralmente, quando um estudante, ele apresenta algum transtorno, algum distúrbio de aprendizagem, tá? Algum transtorno e algum distúrbio de aprendizagem, o que ele vai fazer aqui? Vai ser encaminhado, Quando ele vai para o neurologista, o que o neurologista pede aqui? Ele pede uma tomografia. E, às vezes, você recebe lá no laudo. O campo do hipocampo mostrou uma corzinha diferente, algum transtorninho ali, tá? Bom, o lóbulo frontal, o que o lóbulo frontal ele é responsável? Pela linguagem, pelo pensamento, pela coordenação motora, pela emoção, pelo pensamento abstrato, Pelo pensamento abstrato. Bom, o que é esse pensamento abstrato aqui, tá? O que é esse pensamento abstrato, Então, é a subjetividade. O que eu tenho que ver aqui, tá? O que eu tenho que perceber aqui nessa questão, tá? Essa linguagem aqui, esse pensamento. Então, se eu tenho algum estudante que tem alguma disfunção no lóbulo frontal, eu vou ter que trabalhar muito mais com ele, atividades para eu desenvolver o quê? A linguagem, a coordenação motora, a emoção e o pensamento abstrato.
Por isso da importância de nós, professores, entendermos isso. O lóbulo temporal, audição. Então, se esse estudante, ele tem alguma dificuldade na audição, eu vou estimular mais o quê? O lóbulo temporal. O lóbulo occipital, a imagem, reconhecer cores, visão, profundidade, distância. Puxa, o meu estudante, ele tem problema de reconhecer imagem, cores, visão. Então, eu vou estimular, eu vou criar atividades para desenvolver mais o lóbulo occipital. Lóbulo parietal, né? Nós temos aqui as sensações, os sentidos, o tato, a dor, o calor, os lábios, a língua, tá? Então, assim, ó, qualquer situação aqui, você vai o quê? Desenvolver mais, fazer mais atividades para desenvolver o quê? As sensações, você vai trabalhar as atividades sensoriais, né? Uma das coisas que a neurociência defende, que não é novidade para nós, que trabalhamos com criança pequenas, é trabalhar os sentidos, tá? Aqui eu tenho uma revisão do lóbulo, então eu tenho lá o lóbulo frontal, eu vou trabalhar as atividades motoras, o pensamento, a escrita, a fala, a linguagem, a articulação. Lóbulo parietal, né? O professor, ele deveria de ter isso aí no seu caderno, no seu quadro, quando ele fosse, né, trabalhar aqui as atividades, aqui, pensar no seu plano de aula, tá? Então, no lóbulo parietal, eu vou trabalhar o que? A forma, a ordenação, Essa criança tem problema de linguagem, que atividades que eu vou articular com ela? Eu tenho um menino que mesmo agora no remoto, ele é autista, ele tem um quadro moderado de autismo. Como eu conto muita história e coloco também histórias contadas, por outros profissionais, como Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo e tantos outros, a mãe tem observado que ele tem melhorado significativamente a linguagem, tá? Lóbulo parietal, tá? A forma, o lóbulo temporal, os sons, a linguagem, o lóbulo occipital, o processamento, a percepção. Bom, de acordo com a psicanálise, né? Como é que a criança nasce? Ela é reflexo, mas ela tem o quê? Um psiquismo primitivo, que decorre do quê? Dos seus aspectos orgânicos, ela é primitiva. A criança não enxerga o bebê, ele vê vultos. Por isso que ele precisa de toda aquela estimulação. Ele vai perceber a presença da mãe ou da cuidadora através do cheiro, do barulho, tá? Mas ele não tem. Então, vocês viram aí dentro da psicologia do desenvolvimento todas as fases lá do desenvolvimento. Por isso que nós temos que trabalhar muito a questão do objeto, para que a criança interiorize esse objeto e ela forme o quê? A função semiótica. Então, eu tenho que trabalhar aqui a aprendizagens precoce, modificações estruturais do cérebro, a evolução neurológica, registrar atividade elétrica, técnicas, o cérebro, né, neurológicos aqui, as informações, o processamento, a estrutura subcortical aqui do lóbulo temporal. Por isso que, às vezes, é muito importante, quando realmente esse estudante, ele não tem nenhuma deficiência, mas ele apresenta uma dificuldade de aprendizagem, de realmente fazer aqui a avaliação de desenvolvimento psicoeducacional para verificar se realmente ele tem aqui alguma dificuldade. A amígdala, né? A amígdala é uma estrutura subcortical, tem muitos estudantes que apresentam problema nessa área do cérebro, tá?
e às vezes não é detectada. O cérebro, ele é um sistema biológico aberto, flexível, ele cresce, mas lembrando, né, colegas, que os neurônios, eles vão se desenvolver até, né, eles vão se desenvolver, nascer até os 6 anos. Por isso, né, eu achei muito interessante essa escola carambola, a questão ali da alimentação, né, é fundamental, uma alimentação. A merenda escolar, mesmo a merenda pública, tá? Ela não é ruim, ela é de boa qualidade. Tá? O que acontece em muitas localidades, que as pessoas não manipulam direito essas merendas, não capricham, porque você pode cozinhar um ovo, tá? E agora dá um ovo lá para a criança descascar, você dá um ovo cozido, ela vai descascar esse ovo, quer dizer, você já vai trabalhar esse processo de aprendizagem. Eu tenho estudantes com muita dificuldade de se alimentar, tá? De se alimentar, tá? Então, o que nós temos que pensar aqui? Como que eu vou trabalhar, né? Às vezes, eu cozinho, agora não, né? Mas no presencial, eu cozinho pinhão, para eles aprenderem a comer, pipoca, né? Eu trabalho com frutas, eu levo, lógico, eu coloco touca neles, eu faço todo o processo de higienização, porque eu fiz curso de como manipular comida dentro da sala, como nós não temos uma cozinha experimental, mas eu já trabalhei em escola que tinha cozinha experimental, então você ia com os estudantes até a cozinha. Então, trabalhar tudo isso é muito importante. A plasticidade neural, tá? Por isso que, às vezes, a pessoa sofre, né, um acidente, tá? Que vai lesar lá o lobo occipital através de estímulo, de muito estímulo, com terapia ocupacional, fisioterapia, outra área do cérebro assume esse movimento, tá? Então, a neuroplasticidade cerebral, ela vai trazer aqui uma questão fundamental para o processo de aprendizagem, tá? Durante o desenvolvimento aqui. Pessoal, a neuroplasticidade significa o quê? O sistema nervoso, a partir de estímulos aqui. A dança, a genética, né? A questão do ser humano aqui, o sentido da aprendizagem criativa, a capacidade de aprender, a hereditariedade, a potencialidade, o ambiente. Bom, aqui nós temos, então, aprendizagem a neurociências. Eu tenho que ter essa fundamentação da neurociência, da psicologia e da pedagogia, né? Isso aqui é um tripé muito importante aqui. Dicas da neurociência para a sala de aula, tá? Não há receitas, mas existe o quê? Estratégias que podem ajudar aqui os professores aqui nessa questão. Então, primeiro, estimular os sentidos, que eu já falei lá na frente, ativação das múltiplas redes neurais. Colegas, trabalhar os 5 sentidos é fundamental, trabalhar o tato, trabalhar a audição, trabalhar todo esse processo aí, tá? Recontar, rever, repassar, escutar, falar. Então, por exemplo, eu vou contar histórias, eu conto de várias maneiras. Sentado, em pé, deitado. Eu tenho muitos CDs antigos, eu coloco para eles só escutarem a história. Posso também, eu ligo aqui no computador, tiro a imagem e eles vão ficar só escutando. Tá? Despertar a curiosidade. Então, não dá respostas prontas. Aqui, dormir bem. Então, a criança, ela precisa dormir. Tem pais, inclusive nós, né?
Tem pais aí que, olha, por favor, deixa os estudantes, a criança, o ideal para ela é 20, 30, 9 horas no máximo ela estar deitada. E ela ter uma rotina. Tá? Ela precisa desse descanso, porque os neurônios eles vão estar em desenvolvimento enquanto que essa criança dorme. É por isso que às vezes ela pula, ela salta, ela se mexe muito às vezes. Tá? Motivação. Então, o estudante ele precisa estar motivado. O que são essas motivações? Tá? Essas motivações, elas se baseiam em quê? Né, essas motivações. Exatamente nisso, né, que o estudante ele precisa perceber que ele é o quê? Participe, né, ele participe aqui. Alternância de atividades. Cuidado com aulas longas, sem intervalo, trabalhar aqui a exposição do tema, perguntas, vídeos, produção de textos, entonação de voz, pausas para o descanso, para brincadeira, né? Quando eu trabalhava com o ensino regular como alfabetizadora, eu dava atividade, quem terminava eu tinha os cantinhos, onde eles podiam escolher, o cantinho da matemática, o cantinho de ciências, eu sempre tinha muita planta, peixinho na sala, sabe? Então, a criança ficava ali, né? Manipulando aqueles objetos ali, se distraindo também. Colegas, as emoções, elas são valiosas, tá? Ninguém aprende com agressividade. Então, nós temos que trabalhar a questão aqui, a ansiedade, o sucesso, o medo de errar, as emoções positivas, as emoções negativas. Tem várias atividades aqui que podem estar sendo feitas. Vamos trabalhar o medo, vamos desenhar o medo. Tem criança que não suporta errar, não suporta a frustração. Tem crianças que são trabalhada muito a questão negativa, baixa estima. O ambiente aqui, a empatia, o conforto, a importância, o processo de aprendizagem aqui. A participação, né, o papel ativo do professor, do estudante, o professor precisa estar o quê? Inteiro nesse processo. Então, se vocês olharem, tudo que a neurociência apresenta, não tem novidade. Não é nada diferente do que vocês já viram. Avaliação, né, as notas, os indicadores, as estratégias aqui, refletir aqui sobre tudo isso. O que motiva esse estudante? O que favorece o aprendizado por meio de experiência? Então, aprendizagem baseada em problemas, em problematização. O próprio Piaget trouxe isso muitas vezes, Paulo Freire e tantos outros estudiosos aí que trabalham com a questão da educação problematizadora, a ABP, aprendizagem baseada em problemas, tá? Aqui nós temos os problemas, aqui mobiliza mais recursos, permite estabelecer objetivos, definir estratégias aqui, né? Aqui um fluxograma de como você pode trabalhar. Então, o professor apresenta a proposta, determina o problema, tá? As ideias, o encontro com os professores, o feedback. Aí aqui entra toda, né, a nossa conversa já há bastante tempo, a questão da roda de conversa, cada criança expressar o que sente, o que pensa, o conhecimento aqui, organizar as ideias, selecionar as estratégias aqui. E aqui, muito interessante, eu achei esse ciclo de aprendizagem, então nós vamos ter ali, tá? 1 é o problema, o 2
é associação livre, né? Cada um vai dar as suas ideias. 3, nós vamos sistematizar isso de que maneira? Como? A partir de que idade eu posso trabalhar aqui? A partir da idade que a criança já começa a falar. Você vai trabalhar a educação problematizadora, a ABP, de acordo com a faixa etária de cada criança, tá? A seleção, a tarefa de aprendizado, a integração de conhecimento, o esclarecimento aqui, tá? E os 7 passos aqui para atingir a aprendizagem significativa. Analisar o termos desconhecido, as questões do enunciado, sempre explicar, né, ter um conhecimento prévio, fazer uma síntese, que daí aqui nós já adentramos na metacognição, tá? Quando é que eu trabalho a metacognição com o estudante? Quando eu solicito para ele me contar o que ele aprendeu. O que você aprendeu hoje? Que caminho que você percorreu da escola até aqui? O que você fez? O que você viu? Tá? Identificar as necessidades aqui de novos conhecimentos, estudo individual, socialização dos conhecimentos atingidos. Tá? E o que essa aprendizagem requer aqui? Selecionar o foco, sustentar a atenção, alternar a atenção, o retorno ao foco, dividir a atenção, responder o material proposto, a repetição, se você vai ter que repetir aquela atividade, sempre que você tiver que repetir a atividade, você vai fazer o quê? Você vai, trabalhar aqui a questão Você vai utilizar aqui uma estratégia diferente, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Aí, na próxima aula, eu vou explicar a metacognição, tá? Porque hoje não vai dar tempo, e daí eu vou explorar um pouco esses artigos aí que eu postei aí para vocês. Bom, eu vou explicar agora o trabalho, né, do estudo de caso, que vai ser no dia 16 de novembro, tá bom? Alguma dúvida sobre o material, pessoal? Não? Não, prof. Então, tá. Então, vocês, né, se vocês estudarem, se vocês escutarem a doutora Rosita Edler falar sobre neurociência, toda essa proposta aí dessas escolas e da própria BNCC, que é a vivência, que é a questão vivencial. Eu amei essa escola aí, Carambola, olha. Muito boa. Pessoal. Que legal, né, professora? Muito Quando você legal. foi falando, fui remetendo alguns espaços, algumas coisas assim. Que da legal. escola, né? Uhum. Tem muita gente que já atua, sabe, Caroline, dentro da proposta da neurociências. Tá? É uma pena, né, que a Rosita Edler, ela está muito cansada já, ela é uma senhorinha. Ela esteve aqui, eu acho que foi ano passado, em Curitiba, no Colégio Militar, né? Ela é uma fofa, ela conta a experiência dela como professora e essa busca dela pela neurociências. Eu tenho paixão por ela. Mas depois que o marido dela morreu, ela, sabe, anda meio tristinha. No último congresso, ela chorou muito. Ela chorou muito, muito, sabe? Nós aqui ficamos lá paparicando ela, né? Porque... sabe, esse tipo de professor é coisa muito rara, né? E a gente tem que valorizar, né? Que ela traz, né? E trouxe grandes contribuições para a educação no Brasil, com uma visão muito global, né? Muito geral. Bom, pessoal, como que vocês vão fazer o estudo de caso, tá? O estudo de caso, ele tem a nota. Vale 2 pontos também, né? É isso que eu coloquei ali? É dia 16 de novembro, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão trazer um caso de
de um estudante. Podem procurar na internet, tá? Então, que ele tenha ou alguma deficiência, ou que ele tenha algum transtorno de aprendizagem, ou que ele tenha alguma dificuldade de aprendizagem, tá? Que ele tenha alguma dificuldade de aprendizagem. Deixa eu até colocar aqui. Espera aí. Tá? Que ele tenha ali alguma dificuldade de aprendizagem. Primeira, vocês vão fazendo um slide, como vocês já trabalham sempre aqui, que daí fica mais fácil. Primeiro, vocês vão apresentar o caso dele, tá? Então, se ele tiver lá bem detalhado, né, que é a história de vida dele, que é a anamnese, tá? E as dificuldades dele lá, se ele tem laudo, se ele não tem. Então, primeiro item, né? A história. A história, o caso. Né? Relatar lá o caso. Tá ok? Depois de vocês relatarem o caso, vocês deverão de... o que foi feito, né? Quais as intervenções realizadas. Então, foi encaminhado para o neuro, foi encaminhado para o fono, foi encaminhado para a sala de recursos, ou não foi feito nada, ou foi encaminhado, mas a família não se mobilizou, foi dada alguma orientação para o professor, para a família, para os cuidadores e tal. Bom, depois disso, a intervenção proposta, tá? Com um pouco de fundamentação teórica. Então, digamos que vocês pegaram lá um caso de dislexia. Estou dando um exemplo. Então, ele tem um transtorno de dislexia. O que é a dislexia? Ela nada mais é que uma dificuldade entre leitura e escrita. Leitura e escrita. Muito bem. Tá? Bom, o que mais que você vai colocar lá? Aí você vai explicar o que é a dislexia, quais são as causas da dislexia e quais seriam as intervenções sugeridas ao estudante diretamente, à família, ao professor, tá? E ao final, as referências, tá? Se vocês pegarem casos da internet, sem problema nenhum, vocês vão colocar, porque está na internet, ele é público, não vai causar nenhum constrangimento para nós. Agora, se vocês trabalharem com algum caso real, daí vocês só não colocam o nome do estudante, né? Usam lá o nome fictício, ok? É isso, tá? Prof. Pois não. No caso, nós não poderíamos ler o estudo de caso, então a gente tem que explicar ele. Exatamente. Tá bom. Né? Daí vocês podem usar como vocês fizeram hoje, ficou excelente. Tá né? bom, prof. Geralmente, o que eu faço quando eu vou discutir estudo de caso, lá, com a minha equipe, com o grupo lá da onde a gente trabalha, né? Nós, agora não mais, mas nós fazemos o estudo de caso geral, né? Então, a gente coloca lá no telão, por exemplo, os dados, né? Os pontos importantes dele, tá? Ok? Tá bom, prof. É assim que nós fizemos, né? Tá? Se vocês acharem assim, professora, tem mais dados aqui, a gente quer ler alguma coisa, pode ler, não tem problema nenhum, tá, Larissa? Tá? Tá bom. Né? Porque às vezes tem algum relato, né? Igual aquele estudo de caso lá que eu passei para vocês na prova. Eu não coloquei ele completo, tá? Eu coloquei assim alguma coisa, senão vocês iam ter lá 4, 5 laudas para ler. Vocês iam me matar, né? Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não, prof, aqui tá tranquilo.
É? Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada, tá? Amei a apresentação de vocês, os slides, olha, estão de parabéns, estão cada vez melhorando mais aí, né? Já estão, quem quer, já estão se livrando de nós, né? Obrigada, prof. Tá, excelente, tá bom? Então, eu vou gravar aqui a aula, depois eu já passo para vocês, né?